Que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje voltaremos nossa atenção para um trecho do livro de Esther, especificamente Esther, capítulo 1, versículos do 10 ao 22. Esta passagem descreve um banquete real, um ato de desobediência e as consequências que se seguiram, lançando as bases para a história de Esther. Ela nos convida a refletir sobre temas como autoridade, orgulho, as consequências de nossas ações e o papel da providência divina, mesmo em meio a eventos aparentemente seculares. Convido-vos a abrir suas Bíblias e acompanhar comigo esta leitura edificante. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer à rainha Vasti, por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti. Porém, ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. O livro de Esther nos transporta para um período histórico de profunda significância para o povo judeu, o exílio na Pérsia. Longe de sua terra natal, Jerusalém, e sob o domínio do vasto e poderoso Império Persa, os judeus enfrentavam o constante desafio de preservar sua identidade cultural, religiosa e étnica em meio a uma cultura estrangeira e frequentemente opressora. Eles se encontravam em uma posição de vulnerabilidade, dependendo da benevolência do rei e das complexas dinâmicas políticas da corte persa para sua própria sobrevivência. Era um tempo de incertezas, onde a fé e a esperança eram constantemente testadas. É nesse contexto histórico carregado de tensões e incertezas que se inicia a narrativa do livro de Esther, com o primeiro capítulo e especialmente os versículos 10 a 22, nos apresentando um evento aparentemente secular e até mesmo trivial,
Um grandioso banquete real, que, no entanto, se revela fundamental para o desenrolar da história e para a subsequente intervenção providencial de Deus em favor do seu povo. A narrativa se abre com a descrição detalhada de um cenário de opulência e poder sem precedentes. Um grandioso banquete oferecido pelo rei Assuero, que se estendeu por impressionantes 180 dias. Ester 1, versículo 4. Essa longa e extravagante celebração, destinada a exibir a imensa riqueza, a glória e o vasto alcance do Império Persa aos nobres, oficiais, governadores de províncias e representantes de diversas nações conquistadas, demonstra inequivocamente a centralidade do rei como a figura de autoridade máxima e o ápice da hierarquia social e política. A esse banquete inicial, de caráter predominantemente político e diplomático, seguiu-se outro de 7 dias com um caráter mais popular e festivo, destinado a toda a população presente na cidadela de Suzã, a capital administrativa e uma das principais cidades do Império. Ester 1, versículo 5. A magnitude e a duração desses eventos não apenas demonstram a vasta extensão territorial do Império Persa, que se estendia da Índia até a Etiópia. Ester 1, versículo 1. Abrangendo um território imenso e diversificado, com uma miríade de diferentes culturas, línguas, costumes e religiões, mas também a concentração de poder absoluto nas mãos do rei Assuero, cujo comando abrangia um território tão vasto e heterogêneo. A própria escolha de Suzã como local dos banquetes reforça a centralidade do poder real, sendo a cidade um importante centro administrativo e cultural do império, um verdadeiro microcosmo da diversidade e da riqueza do domínio persa. A longa duração do primeiro banquete, 180 dias, sugere uma estratégia política deliberada do rei Assuero para consolidar seu poder e impressionar seus súditos e aliados, demonstrando a estabilidade e a prosperidade de seu reinado. No clímax desse extenso período festivo, no 7º e último dia do banquete popular, e com o coração do rei já alegre do vinho. Ester 1, versículo 10. Ou seja, em um estado de exaltação e possível embriaguez, o rei Assuero toma uma decisão impulsiva e, como se demonstraria posteriormente, com graves consequências, que mudaria drasticamente o curso da história. Ele ordena, por meio dos 7 eunucos que o serviam pessoalmente, Meumã, Bista, Harbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas. Ester 1, versículo 10. Que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, ostentando a coroa real para exibir sua beleza aos convidados. Ester 1, versículo 11. Esse pedido, aparentemente banal e corriqueiro dentro dos padrões da época, revela, na verdade, muito sobre a complexa dinâmica de poder daquele tempo e a posição, muitas vezes vulnerável e subalterna, da mulher na sociedade persa. A mulher, em geral, ocupava uma posição social de relativa submissão à autoridade masculina, fosse ela do pai, do marido, de um irmão mais velho ou de outros homens da família. O rei, em sua posição de poder absoluto e incontestável, parecia considerar Vasti como um mero objeto de exibição, um troféu a ser apresentado aos seus convidados, desconsiderando completamente sua dignidade e autonomia como rainha e como ser humano. A expressão, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, demonstra a busca incessante por autoengrandecimento e validação externa por parte do rei, utilizando a imagem e o corpo da rainha como um instrumento para impressionar seus convidados e reforçar sua própria autoridade e poder imperial. A presença dos eunucos como intermediários na ordem real também é um detalhe cultural importante, pois eles ocupavam posições de confiança na corte persa e frequentemente serviam como mensageiros, conselheiros e até mesmo guardiões do harém real.
atuando como uma espécie de ligação entre o rei e o mundo exterior. A ordem para que Vasti usasse a coroa real enfatiza ainda mais a intenção do rei de exibi-la como um símbolo de seu próprio poder e riqueza. A recusa corajosa e inesperada de Vasti em atender à ordem real, Ester 1, versículo 12, constitui o ponto nevrálgico da narrativa e o catalisador de toda a trama que se desenrola subsequentemente no livro de Ester. Sua desobediência, descrita de forma concisa e direta no texto bíblico, abre espaço para diversas interpretações e profundas reflexões sobre suas motivações. Teria sido um ato de resistência consciente e calculado contra a objetificação de seu corpo e a imposição de um papel meramente decorativo e subserviente? Uma demonstração de força e autonomia feminina em um contexto social profundamente patriarcal e opressivo? Uma recusa em se expor publicamente em um ambiente de embriaguez e possível desrespeito, onde sua dignidade e integridade poderiam ser comprometidas? Ou uma combinação complexa desses e outros fatores, incluindo talvez uma preocupação com o decoro e a dignidade real, considerando o contexto de um banquete com a presença de muitos homens, inclusive estrangeiros, o que poderia ser considerado uma grave violação dos costumes persas e um escândalo público. O texto bíblico não oferece uma resposta explícita e definitiva sobre a motivação íntima de Vasti, convidando o leitor a uma análise mais profunda do contexto histórico, cultural e social, e das possíveis razões por trás de sua atitude ousada e desafiadora. O que é inegável e crucial para o desenvolvimento da história é que a recusa de Vasti desencadeou uma crise sem precedentes na corte persa, alterando drasticamente o curso dos acontecimentos e abrindo caminho para o plano providencial de Deus. Ao desobedecer publicamente a uma ordem real, Vasti não apenas afrontou pessoalmente o rei Assuero, mas também desafiou a própria estrutura de autoridade da época, na qual a palavra do rei era considerada lei suprema e irrevogável, questionando a própria legitimidade do poder real. A reação imediata do rei, descrita de forma enfática como muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira, Ester 1, versículo 12, demonstra a profunda gravidade da ofensa aos seus olhos e a necessidade urgente de uma resposta imediata e contundente para restaurar a ordem e reafirmar sua autoridade real, evitando que tal ato de insubordinação se repetisse e se espalhasse por todo o vasto reino, colocando em risco a estabilidade do império. A ira do rei, portanto, não era apenas uma explosão emocional pessoal, mas uma demonstração pública e calculada de seu poder e uma tentativa de reafirmar o controle absoluto sobre a situação e sobre seus súditos. A consulta do rei Assuero aos sábios e conhecedores da lei e dos costumes persas, após a recusa de Vasti, marca um momento crucial na narrativa. Ester 1, versículos 13 e 14. Essa busca por aconselhamento legal e político demonstra a importância da lei e da tradição na administração do vasto império. O rei, mesmo detentor de poder absoluto, reconhece a necessidade de agir dentro dos parâmetros legais e de acordo com os costumes estabelecidos, buscando legitimar sua decisão e evitar possíveis contestações ou revoltas dentro de seu próprio círculo de poder. A descrição dos conselheiros como aqueles que entendiam dos tempos, Ester 1, versículo 13, sugere que eles não eram apenas meros repetidores da lei, mas também possuíam sabedoria, discernimento e experiência para lidar com as complexas questões políticas, sociais e culturais da época, interpretando as leis e aplicando-as às situações específicas. A presença dos 7 príncipes dos persas e dos medos, Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena e Memucã,
que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino, Ester 1, versículo 14, enfatiza ainda mais a seriedade da situação e a necessidade de uma deliberação cuidadosa e unânime entre as principais figuras da corte, os conselheiros mais próximos ao rei, aqueles que detinham grande influência nas decisões do império. A pergunta central colocada aos sábios: o que, segundo a lei, se devia fazer à rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero, Ester 1, versículo 15, revela a natureza formal e legal da consulta. O rei buscava um precedente legal ou uma interpretação da lei que justificasse sua ação em relação à rainha, demonstrando publicamente que sua decisão não seria arbitrária ou motivada apenas por sua ira pessoal, mas sim fundamentada nas leis e costumes do reino, buscando assim manter a ordem e a estabilidade do império. A resposta decisiva, que moldaria o futuro de Vasti e, indiretamente, o destino do povo judeu, veio por meio de Memucã, Ester 1, versículos 16 a 20, um dos 7 príncipes, que se destacou entre os demais por sua argumentação incisiva e suas habilidades retóricas. Seu conselho estratégico e persuasivo não se limitou a uma simples opinião pessoal, mas apresentou um argumento bem articulado e fundamentado que apelava diretamente para a manutenção da ordem social estabelecida e a preservação da autoridade masculina, que era um pilar fundamental da sociedade persa, assim como em muitas outras culturas da época. Memucã argumentou que a atitude de Vasti não constituía uma ofensa direcionada apenas contra o rei Assuero, mas sim contra toda a estrutura social do reino, pois seu exemplo público de desobediência poderia se espalhar rapidamente entre as mulheres de todas as classes sociais, levando-as a desprezar seus maridos, minando a autoridade masculina e causando instabilidade e discórdia não apenas nos lares, mas em toda a sociedade persa, com potenciais consequências políticas e sociais de grande magnitude. Ele enfatizou a ampla disseminação da notícia da desobediência de Vasti e o impacto negativo que isso teria sobre a ordem social. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti. Porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Ester 1, versículos 17 e 18. Memucã pintou um quadro de caos social iminente, onde a desobediência de Vasti se tornaria um precedente perigoso, incentivando outras mulheres a desafiar a autoridade de seus maridos e colocando em risco a estabilidade familiar e, consequentemente, a estabilidade do próprio reino. A solução drástica e definitiva proposta por Memucã, visando conter essa potencial onda de desobediência e reafirmar a autoridade real, foi a deposição permanente de Vasti, com a promulgação de um édito real irrevogável que a impedisse para sempre de retornar à presença do rei, além da necessidade da escolha de uma nova rainha que melhor representasse os valores de submissão, obediência e decoro esperados da realeza. Ele propôs que esse edito fosse escrito nas leis dos persas e dos medos e não se revogue. Ester 1, versículo 19, enfatizando a imutabilidade dessas leis e a necessidade de uma punição exemplar e pública para Vasti, a fim de evitar a propagação da desobediência e restabelecer a ordem. A lei dos medos e persas era conhecida por sua natureza irrevogável, o que tornava a decisão ainda mais séria e definitiva. O objetivo final, expresso no versículo 20, era claro e direto: que todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor.
reafirmando assim a autoridade masculina e a ordem social vigente, e enviando uma forte mensagem a todas as mulheres do Império sobre as consequências da desobediência à autoridade masculina. O Conselho de Memucã, portanto, visava não apenas punir Vasti por sua desobediência, mas também restabelecer a ordem social e a autoridade do rei, enviando uma mensagem clara e inequívoca a todas as mulheres do Império sobre as consequências da desobediência à autoridade masculina. O rei Assuero e os príncipes acataram o Conselho de Memucã, Ester 1, versículos 21 e 22, resultando na deposição de Vasti e, consequentemente, abrindo o caminho providencial para o surgimento de Ester como rainha. Este episódio, embora aparente ser apenas um evento político e social na corte persa, com intrigas palacianas e disputas por poder, revela a mão invisível e soberana de Deus agindo nos bastidores da história, preparando o cenário para a intervenção divina em favor do povo judeu, que se encontrava em uma situação delicada e vulnerável no exílio. A soberania de Deus se manifesta mesmo em meio às decisões humanas, muitas vezes falhas, impulsivas e movidas por interesses pessoais, conduzindo a história segundo os seus propósitos eternos, mesmo em meio a banquetes, decisões políticas e disputas por poder. A aparente aleatoriedade dos eventos é, na verdade, parte de um plano maior, orquestrado pela providência divina, que utiliza até mesmo as ações humanas, com suas falhas e limitações, para cumprir os seus desígnios e demonstrar seu cuidado para com seu povo. A deposição de Vasti não foi apenas um ato isolado, mas uma peça fundamental no intrincado quebra-cabeça da história da salvação, preparando o caminho para que Ester, uma jovem judia, ascendesse ao trono e se tornasse um instrumento nas mãos de Deus para a libertação de seu povo, demonstrando que mesmo nos momentos de maior incerteza e aparente abandono, Deus continua agindo em favor daqueles que nele confiam. Após esta profunda reflexão sobre Ester capítulo 1, versículos do 10 ao 22, que nos apresentou um cenário de poder, desobediência e suas consequências, somos convidados a direcionar nossos corações a Deus em oração. Assim como o rei Assuero buscou conselho entre os sábios, nós também podemos buscar a sabedoria divina em todas as situações, reconhecendo que Deus está acima de todas as circunstâncias e governa sobre todos os reinos. A oração não é apenas um recurso para momentos de crise, mas um diálogo constante com o Criador, um reconhecimento de sua soberania e um ato de entrega de nossas vidas em suas mãos. Através da oração, buscamos discernimento, força e direção para enfrentar os desafios da vida, inspirando-nos nos exemplos de fé, erros e acertos daqueles que caminharam com Deus ao longo da história bíblica. Neste momento, convido você a se unir a mim em oração. Que possamos juntos buscar a presença do Senhor, reconhecendo sua autoridade e buscando sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. Que a reflexão sobre Ester, capítulo 1, versículos do 10 ao 22, nos inspire a agir com sabedoria, humildade e temor a Deus, reconhecendo que nossas ações têm consequências e que a obediência a Deus é o melhor caminho. Agora ore comigo. Senhor meu Deus, nos colocamos em Tua presença neste momento com corações contritos e gratos, reconhecendo a Tua soberania e o Teu infinito amor. Inspirados pelos eventos descritos em Ester, capítulo 1, versículos do 10 ao 22, que nos mostram as consequências das escolhas humanas e a Tua mão governando sobre todas as coisas, também nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, buscando a Tua sabedoria, a Tua direção e o Teu auxílio. Reconhecemos, Senhor,
Que assim como o rei Assuero se viu diante de uma situação complexa, também nós enfrentamos desafios e decisões que exigem discernimento. Reconhecemos que nossas ações têm consequências e que a obediência a Ti é o melhor caminho. Apresentamos diante do Senhor as nossas dúvidas, os nossos medos e as nossas incertezas, buscando em Ti a clareza e a orientação de que necessitamos. Ó Deus, o Senhor é a fonte de toda sabedoria e entendimento. O Senhor conhece o futuro e tem o controle de todas as coisas. Confiamos em Tua providência e em Teu cuidado constante. Cremos que o Senhor pode transformar situações difíceis em oportunidades para o Teu agir e para o cumprimento dos Teus propósitos. Assim como conduziu os eventos descritos no livro de Ester, preparando o caminho para a salvação do Teu povo, também pedimos que nos conceda a Tua direção em nossas vidas. Que possamos aprender com os erros e acertos daqueles que viveram e foram usados pelo Senhor, nesta passagem bíblica, buscando sempre agir de acordo com a Tua vontade. Senhor, fortalece a nossa fé para que possamos confiar em Teu plano, mesmo quando não compreendemos os caminhos que o Senhor nos leva a trilhar. Que a nossa confiança no Senhor nos impulsione a buscar a Tua presença em oração e a entregar a Ti todas as nossas preocupações. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra é a verdade e que em Ti encontramos refúgio e segurança. Abençoa as nossas famílias, os nossos amigos, a nossa igreja e a nossa nação. Que a Tua graça nos acompanhe em todos os momentos e que a Tua presença nos guie em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina agora e para todo o sempre. Amém. Se esta reflexão sobre Ester 1, versículos do 10 ao 22, tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o amor, a proteção e a soberania de Deus. Assim como os eventos em Ester demonstram que Deus age mesmo em meio às decisões humanas, muitas pessoas ao nosso redor também enfrentam situações complexas e necessitam reconhecer a presença e o controle de Deus em suas vidas. Ao compartilhar esta mensagem, você se torna um instrumento de bênção, levando a palavra de Deus e o seu consolo a corações necessitados. Nos ajude a produzir frutos que glorifiquem ao Senhor e reflitam o amor de Cristo em nossas ações, impactando vidas com a mensagem transformadora do Evangelho. Que esta reflexão inspire outras vidas a se renderem a Jesus, reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador, e a caminhar em obediência e fidelidade aos seus ensinamentos. Que a mensagem sobre a soberania de Deus, presente nos eventos de Ester, alcance aqueles que se sentem perdidos ou sem direção e os conduza a confiar no plano perfeito que Deus tem para cada um. Nos ajude a alcançar ainda mais pessoas que necessitam de oração e da palavra de Deus, fortalecendo nossa comunidade de fé. Compartilhe esta mensagem e o link com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos, podemos espalhar a mensagem do Reino de Deus, levando esperança, consolo e transformação a muitas vidas. Cada compartilhamento é uma semente plantada no coração de alguém que pode germinar e produzir frutos para a glória de Deus. Caso você tenha um pedido de oração, um testemunho de como esta mensagem impactou sua vida, ou simplesmente queira compartilhar seus pensamentos e reflexões, deixe seu comentário abaixo. Nosso corpo de pastores e obreiros se une em oração por você e caminhamos juntos nesta jornada de fé. Acreditamos no poder da oração em comunidade e no fortalecimento que encontramos uns nos outros. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, renove as suas forças e fortaleça a sua fé a cada dia. Amém.